Agora são 8h10 e vamos falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia, quem nos acompanha. Bom, a gente está vendo você aqui por Skype, quem está acompanhando pelo YouTube, vendo pela TVT. Bom, você viu que o ministro alemão, né, se reuniu aí com o Ricardo Salles ontem para discutir a gestão do fundo da Amazônia. Afinal, como é que ficou a história, hein, Wagner? Veja, Marilu, nós estamos falando aí de um fundo que tem 11 anos já de funcionamento, que atualmente opera com mais de 100 projetos, né, inclusive projetos que financiam o próprio governo federal, né, envolvendo aí o INPE, Instituto Federal, por exemplo, a própria Universidade Federal do Pará, o Serviço Florestal Brasileiro, financia também municípios, Alta Floresta, por exemplo, no Pará. Então, não é um fundo qualquer, né? É um fundo que está, de fato, injetando recursos, que tem promovido ações junto a ONGs, também é verdade, junto às terras indígenas, sem dúvida, mas também envolvendo aí ações governamentais em diversas escalas, inclusive. E ontem essa reunião, né, do Gerd Miller, que é o ministro do Meio Ambiente, com o Ricardo Salles, que é o nosso ministro aqui, acabou, de alguma maneira, tentando aparar algumas arestas, algumas diferenças, já que o Ricardo Salles fez duas questões muito sérias do ponto de vista de quem são os principais financiadores, né? A Alemanha e a Noruega. O que ele quer fazer? Ele quer pegar parte desse recurso vamos dizer, pagar a indenização para compra de terras para preservação ambiental, o que seria, de fato, mudar o caráter principal do fundo, que é financiar ações públicas diretas, né, de intervenção para a conservação ambiental. E, ao mesmo tempo, o governo mexeu no conselho gestor do fundo. E isso é muito sério, porque é o conselho gestor que vai, na verdade, definir as prioridades, eventualmente promover ajustes e avaliar os projetos que merecem o apoio do fundo. Então, essas duas questões são, de fato, centrais e, ao que parece, chegar a algum entendimento. Mas a grande conversa que deve ser realizada, Marilu, é com a Noruega, já que desses 3 bilhões e quase 400 milhões que o fundo chega, que recebe, a grande financiadora é a Noruega, que chega a 94% desse total. Agora, é preciso dizer também o seguinte, Marilyn, que pese o Fundo Amazônia e todas essas ações, nós estamos assistindo no último mês de junho uma quebra de recorde, né? Foi o junho com o maior nível de desmatamento, foram mais de 920 quilômetros quadrados de desmatamento, quebrando todos os recordes de mês de junho até então registrados. Então, isso também reforça a necessidade de manter o Fundo Amazônia, de, digamos assim, pressionar o governo para que implemente ações de fiscalização como nós tivemos até recentemente no país. Ou seja, o Fundo Amazônia, ele é fundamental, mas ao mesmo tempo é preciso incrementar ações de fiscalização que dizem respeito ao governo em si, que independe de financiamento externo. Pois é, e para ter essa verba, o Brasil não pode sair do Acordo de Paris, né, Wagner? Na verdade, o Acordo de Paris ele foi, digamos assim, pautado junto desse acordo com o Mercosul, né? Então, aí você tem, de fato, e como a Alemanha é um dos membros que faz parte da União Europeia, ela também pode acabar exigindo, né? O próprio presidente da França, Macron, falou que se o Brasil sair do Acordo de Paris, não vai ter acordo com o Mercosul. Então, aí é uma outra linha também que a gente está assistindo, acompanhando bem, onde a questão ambiental passa de novo, né, envolvendo aí dimensões locais e internacionais também. É curioso, porque você tem aí um país, no caso França, digamos assim, quase que determinando a ação do Brasil. Alguém pode achar que isso é ingerência, mas na verdade é simplesmente cumprir acordos internacionais, né? Se o Brasil assinou esse compromisso lá atrás, é esperado que isso seja mantido e que isso possa, digamos, gerar expectativa de ações de cooperação. Quando um país não cumpre aquilo que ele assina, ele perde credibilidade externa e isso é uma das razões centrais que faz com que a economia brasileira patine hoje em dia, né? Não há quem faça negócio com quem não tem credibilidade, alguém que assina algo de manhã e depois de alguns dias simplesmente ignora esse documento, aí a credibilidade cai e com isso caem também os investimentos externos. Perfeito, tá certo. Wagner, a gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.